sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Espaço Plural, o nosso programa de entrevistas que aborda assuntos diversos e recebe convidados das mais diversas áreas. E hoje, aqui com a gente, o nosso convidado é o Michael Rasch, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+. Michael, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui falando sobre essa pauta que é muito importante, considerando o momento que a gente vive hoje. Em todos os momentos sempre é muito importante falar sobre respeito, né? Com certeza. Junho acabou, mas junho é o mês, né, marcado como o mês do orgulho da comunidade LGBTQIA+, exaltando e promovendo o respeito, a diversidade e a inclusão em nossa sociedade. Você, como presidente do Conselho Municipal, o que pode destacar de ações que vêm sendo desenvolvidas, que já foram desenvolvidas, que vêm sendo desenvolvidas na promoção da igualdade em nosso município? Bom, quando eu assumi a gestão do Conselho Municipal, eu entrei com o propósito de construir política pública efetiva na vida das pessoas, né? A gente sabe que todo movimento é muito importante, a ocupação de espaço é muito importante, mas eu sempre reitero que eu posso criar um evento da maneira mais linda, vai lotar de pessoas, mas se no outro dia uma travesti precisa continuar na esquina para sobreviver, eu não estou construindo política pública, né? Eu quero que a política pública esteja no prato dessa pessoa, eu quero que a política pública esteja na casa dela, no documento dela. Então, foi isso que me motivou a me candidatar, né, à presidência do Conselho. E desde eleito, eu construí ações como multirão de retificação de prenome e gênero nas documentações das pessoas trans, que hoje as pessoas, elas podem fazer a carteira de nome social, né? Mas muitas vezes o nome social não é respeitado. Então, a gente construiu esse multirão, que nasceu como um multirão, mas na verdade depois ficou como um trabalho diário, né? Praticamente toda semana eu recebo mensagem de pessoas trans pedindo auxílio, né, nessa documentação para encaminhar a retificação. E a retificação, ela é na certidão de nascimento. Então, na certidão de nascimento é corrigido o nome e o sexo que a pessoa nasceu. Então, a partir disso, ela consegue encaminhar todos os outros documentos, né, da maneira que ela se identifica. E isso é construído através de uma medida administrativa, não é um processo que se entra, né? A pessoa pode ir direto no registro civil e dar encaminhamento. Mas aí a gente está falando de uma população que não terminou a escola, porque a escola vira um ambiente hostil para ela, então é fácil pensar por que ela sai. A gente está falando de uma população que muitas vezes não tem acesso a um computador, e são dezenas de negativas judiciais, criminais, eleitorais, que essa pessoa precisa para encaminhar, né? Então eu faço esse suporte, faço todos esses encaminhamentos de documentação, para que a pessoa, né, de fato tenha seu documento retificado. E é muito legal falar que aqui no Rio Grande do Sul, por uma medida do Ministério Público Estadual, é gratuito, né? Concede de maneira gratuita essa retificação, né, para quem nasceu no Rio Grande do Sul. Então, os outros estados, né, precisa ser pago, o custo não é baixo, né, e felizmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a possibilidade, né, dessa medida ser gratuita. Só para a gente entender, uma pessoa que se identifica com o gênero que não é o seu biológico, ela pode buscar o cartório, pode buscar... Como que é esse processo? Como que ela chega até esse processo? Isso, a pessoa, né, que se identifica como uma pessoa trans, né, que aí não é do gênero oposto ao qual é designado ela quando ela nasceu, ela pode fazer o encaminhamento de retificação da certidão de nascimento. Então, ela entra com essa documentação pedindo para que na certidão de nascimento dela seja constado o nome pela qual ela se identifica e o gênero pela qual ela se identifica. E ela tem uma nova certidão de nascimento. É uma certidão de nascimento normal, como todas as outras. Lá não vai constar que foi trocado, lá não vai constar que ela nasceu com outro sexo biológico.
né? É uma certidão de nascimento como todas as outras. E a partir disso, ela constrói toda a documentação nova, né? Não é apenas a questão da identificação, né, para si, mas também a questão legal para todos os documentos, para tudo que ela precisar, desde de trabalho. Tudo. Isso, exatamente. É para todos os documentos, né? Carteira de trabalho, título eleitoral, para tudo, né? Para quando ela buscar um emprego, o crachá dela vai ser de acordo com o que ela se identifica, né? Para todas essas coisas. E onde que se encontra o conselho? Quem precisa, né? Quem quer buscar o trabalho de vocês, quer buscar a ajuda do Conselho Municipal, onde que pode encontrar vocês? Os recebimentos, né, de ajuda que eu tenho recebido de maneira online, daí pelo Instagram do Conselho, que é @Conselho da Diversidade, ou até muito mais acaba recebendo pelo meu próprio Instagram, que é @MikeOhashi. Tá, perfeito. Nós temos alguns dados. Tá. Segundo o Atlas da Violência divulgado em maio deste ano, ou seja, é bem recente, a violência contra a população LGBTQIA+, cresceu mais de 1000% na última década. É absurdo. Muito. Segundo ainda o Atlas, há uma subnotificação de casos em anos anteriores, o que impacta diretamente nesses dados. Ainda assim, homossexuais, bissexuais e trans são os que lideram os casos de violência. Na sua opinião, o que precisa ser feito para mudar este cenário? O cenário ele é absurdo, assim, assustador, mas eu acredito isso ao fato de não que tenha crescido, né? Mas é que agora a gente tem números, antes a gente não tinha. Antes as pessoas não denunciavam, né? Ou elas não se assumiam, né? O que era muito comum. Então, como elas não se assumiam, elas não viviam a violência, né? E hoje é muito mais comum as pessoas assumirem sua identidade de gênero, sua orientação sexual, aí a violência acaba vindo. Esses números subnotificados acontecem porque as pessoas têm medo, né, no fazer a denúncia, acabar vivendo um novo momento de violência, né? Então, é por isso que é muito importante delegacias especializadas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem como uma medida do Estado a Delegacia da Diversidade, que é online. Então, é uma delegada específica para casos, né, antidiscriminatórios. E eu acho que, para acabar isso, olha, não sei nem o que te dizer, porque é uma coisa que é tão banal, né, a pessoa ela ser ferida pela orientação sexual dela ou pela identidade de gênero dela, que é uma coisa que só diz respeito a ela, né? E assim, é muito assustador pensar nesses números, porque quando a gente fala que as travestis, transexuais, por exemplo, né, elas lideram, né, esse ranking de pessoas que mais vivem violência, né? O Brasil é o país que mais mata população trans e travestis no mundo, né? E é assustador pensar que elas não estão caminhando na rua, elas tomam um tiro e são mortas. É muito pior. Eles degolam, eles cortam o cabelo, eles decepam. Tipo, não é só matar a pessoa, né? Eles querem terminar com a dignidade daquela pessoa. Eles querem, de uma maneira, parece que se vingar, né? E ao mesmo tempo que o Brasil lidera esse ranking de país que mais mata, também lidera o ranking de país que mais consome pornografia de população trans e travestis, né? Então, para te ver como as coisas não têm lógica, né? E uma travesti disse, e eu sempre lembro disso, que não é que eles nos odeiam, eles odeiam nos amar, né? Acho que está bem claro, né? Bem explicado. Tu estava falando de trans e travestis. Existe um alto índice de mortalidade, de criminalidade, e tem uma baixa expectativa de vida para pessoas trans. Isso. A que se atribui isso? Aos índices de violência, né? A expectativa de vida de pessoas trans e travestis é menos de 30 anos, né? Então, vamos pensar quando uma pessoa se assume LGBT, né, especificamente trans e travestis. Muitas delas são expulsas de casa, né?
são expulsas de casa, não conseguem frequentar a escola, porque não tem nenhum suporte familiar, porque a escola muitas vezes vira um ambiente hostil para ela, e aí tem essa evasão escolar, né? Que na verdade é uma expulsão escolar, porque ela é realmente retirada dali, né? Num ambiente que não cabe para ela. O que sobra para essa pessoa, né? Sem nenhum suporte familiar, sem nenhum teto, sem escolaridade, né? O que sobra para essa pessoa é a esquina, né? Então a gente fala de uma pessoa que muito nova precisa se submeter, né, à prostituição para sobreviver. Muitas delas são acolhidas por outras pessoas que também vivem na prostituição. Então é um ciclo de violência que não termina, né? E aí ali exposta a todos os tipos de violências, assim, tanto física quanto moral, né? É por isso que a expectativa de vida não é alta. E 2% da população trans está inserida no mercado de trabalho formal. 98% não, né? Então, o trabalho, a vida, enfim, tudo acaba virando um campo de batalha, né? Justamente essa é uma das perguntas que eu iria te fazer. No mercado de emprego, quais os principais desafios enfrentados pela população LGBT? Falando em população trans, né, como a gente estava comentando, é justamente isso de ser inserida, né, no mercado de trabalho. Aqui em Santa Cruz mesmo, a gente não encontra mulheres trans trabalhando no comércio, né, por exemplo. De todas as lojas ali, nunca fui atendido por uma pessoa trans. E aí a gente, né, muitos acreditam o fato da baixa escolaridade, né, porque não tem escolaridade, então não está aqui. Mas a gente sabe que nem com escolaridade elas seriam escolhidas, né? E outras barreiras que a população LGBT enfrenta daquele ambiente ser acolhedor, né, para a pessoa. A gente sabe que muitas vezes a pessoa trans pode entrar lá, mas no crachá dela ela não vai ser respeitada, não vai ter o nome da qual ela se identifica, ou uma mulher lésbica que seja mais masculinizada, talvez não seja respeitada, né, de acordo com a maneira que ela se veste, ou um homem gay. Então, quando fala em política efetiva dentro das empresas, porque aqui a gente abre espaço para contratação de pessoas LGBTs, mas a manutenção disso, como está sendo feita, né? Existe uma política antidiscriminatória, a pessoa, se ela leva uma denúncia, né, de LGBTfobia que ela sofreu, como que a empresa lida com isso, né? Muitas acabam nem denunciando porque tem medo de ser demitido, né? Então, essa é uma das barreiras, né? O preconceito que acaba vindo de colegas de trabalho, enfim, porque é um grupo social, né? Então, qualquer lugar que a pessoa LGBT vá se inserir, ela está suscetível a passar por um episódio de LGBTfobia. Nós vamos trazer mais um dado do Atlas, né? Segundo o Atlas, o fortalecimento recente do movimento político extremista em torno da chamada agenda anti-ideologia de gênero. A gente vai trazer alguns dados aqui de projetos que, inclusive, projetos de lei anti-LGBTQIA+. Entre 2019 e 2023, são 26 sobre linguagem não binária, 11 sobre mulheres trans em esportes, 10 sobre cirurgias de transgenitalização e ou terapia hormonal, 7 sobre ideologia de gênero, 3 sobre banheiros de gênero neutro e outros 4 projetos que tiveram como foco a imposição do sexo biológico dos indivíduos em documentos oficiais para fins de identificação civil, matrimônio e questões previdenciárias. Como você avalia esses movimentos? É muito triste pensar que a gente, como ativistas, além de ter diversas frentes que a gente ainda precisa atuar, que a gente ainda precisa conquistar, a gente precisa frequentemente lidar com esse movimento de perder os direitos que a gente já adquiriu, né? Então, assim,
a saúde deve estar ótima, né? A educação deve estar ótima para esses deputados, para esses vereadores estar se preocupando com a orientação sexual, com a identidade e gênero do indivíduo, do que com a estrutura da escola pública, por exemplo, né? Com a saúde pública, com o posto de saúde. Tudo deve estar perfeito para ele estar pensando no que aquele indivíduo individualmente faz da vida dele. Isso é pautado em preconceito, não existe nenhum outro fundamento que não seja preconceito, né? E diversas dessas medidas não fazem nenhum sentido. Como, por exemplo, a construção de banheiros específico para a população trans. Né? É colocar um alvo nas costas dela, porque se a mulher trans ela já é marginalizada, se ela já é frequentemente atacada, né, por ser quem elas são, o cara vai parar na porta do banheiro, vai esperar, vamos ver quem vai sair dali, né? Ou vai estar lá dentro esperando ver quem vai entrar, né? Então não faz sentido, né, colocar isso na vida da pessoa. E outra é essas coisas de terapia hormonal. Isso o Conselho Federal de Medicina mudou no ano passado, se não me engano, no ano passado. Era permitido hormonioterapia, né, em pessoas menores de idade, acompanhadas de um profissional médico, com autorização dos responsáveis, mas cirurgias, né, de designação sexual só depois dos 18 anos. E agora eles mudaram, hormonioterapia só depois dos 18 e cirurgia só depois dos 21, o que não faz nenhum sentido, né? Porque é na adolescência que uma pessoa trans desenvolve características, desenvolve barba, desenvolve seio, né? Então, no momento que a pessoa ela tem a oportunidade de entrar com a medicação, para não sofrer maiores problemas, né? Para não precisar sofrer mais processos cirúrgicos lá na frente, né, é bloqueado para ela. Então, não é uma preocupação com a pessoa, né, é uma preocupação em barrar direitos da população. Né? Vamos lá, aos serviços. Serviços de saúde, segurança e justiça. Como você avalia o acesso das pessoas, da população LGBTQIA+, a esses serviços? Olha, aqui em Santa Cruz a gente tem, né, pela Unisc, o Ambitrans, né, que é vinculado ao CIS, e é um ambulatório assim, muito bom que presta serviços, né, tanto psicossocial, né, e agora também serviços médicos, se não me engano. Então é muito bom que tenha espaços como esse, uma pena que não seja um espaço público, né, público eu digo vinculado ao governo, né, porque aqui é vinculado à universidade. E assim, é muito importante movimentos como esse, porque aí a gente está falando de um profissional que está lá e entende a tua especificidade, né? Entende o que tu está buscando, entende como o teu corpo se comporta. Por exemplo, uma mulher lésbica que nunca teve relações sexuais com outros homens, né? Talvez um ginecologista que atenda só mulheres héteros não vai entender, né, não vai saber lidar com as particularidades que aquela pessoa pode ter. Né? Então é importante a gente tratar de espaços como esse, de promover espaços como esse, porque existe sim especificidade de população LGBT, ainda mais falando de população trans, né? E acesso à segurança, é muito triste pensar que a violência ela não vem só, né, da população em geral. Às vezes a população LGBT sofre violência da população e quando vai denunciar sofre violência do serviço público também. Né? Então... Em que sentido, Michael? Para que a gente possa desacreditam da tua denúncia, às vezes é chacotado até pelo profissional de brigada, enfim, né? Dizem, mas será que é isso mesmo? Ou, sabe, desacreditam de que aquilo tenha sido um episódio de LGBTfobia. E o que é muito difícil, até a gente quantificar as denúncias, é que esse profissional, às vezes, pode colocar outra tipificação de doença. E aí a gente entra nos números subnotificados. Porque, por exemplo, se eu sou lá agredido por ser um homem gay e vou lá e denuncio, ele pode constar como apenas uma agressão, e não como LGBTfobia propriamente dita.
E aí entra os números subnotificados. Por exemplo, se eu pedir aqui em Santa Cruz número de pessoas que foram que sofreram episódios de LGBTfobia, posso não ter nenhum, porque o profissional lá não notificou, né? Que aquele crime é o crime tal, né? Pode dizer que foi ameaça, pode dizer que foi agressão, né? E não LGBTfobia em si. Então, a gente precisa muito que esses profissionais sejam aliados da causa, porque aí a gente consegue notificar os nossos números, a gente consegue impulsionar que as pessoas façam as denúncias, né? E assim construir medidas, né, que literalmente protejam e ajudem a comunidade. Quais os principais estereótipos que ainda existem sobre pessoas LGBT? Diversos, assim. Falando de população trans e travestis, o primeiro estereótipo é de que a pessoa está na esquina, né? Está ali na prostituição, tu não pensa outra coisa, né? E é por isso que eu sempre digo que o pai e a mãe, quando o filho se assume LGBT, primeiro tem esse momento de negação, né? Tipo, não, né? E muitas vezes entre discussão, enfim. Porque quais são as referências que essa pessoa tem, né? Se pensa numa mulher LGBT, pensa numa pessoa que está ali na prostituição. Tu não vai pensar numa médica, tu não vai pensar... Hoje a gente tem deputadas, vereadoras, né? A gente tem referências melhores, mas até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, não se tinha, né? Estereótipos de homens gays também. Se a gente pensa na telenovela, por exemplo, até pouco tempo atrás, personagens gays eram mostrados de forma extremamente caricatas, né, que estavam ali no núcleo cômico da novela para fazer o outro rir, nunca construindo uma família, nunca casando, nunca, né, era sempre em volta disso, né, de fazer a pessoa rir, uma pessoa, né, fútil, né, sempre mostrada dessa maneira. Então é um estereótipo que pessoas LGBTs, né, recebem até hoje. Você sente falta de ter representatividade de pessoas LGBT, tanto em cargos políticos, cargos, digamos, de relevância? Sim, sinto. E hoje a gente tem um movimento muito grande, né, de pessoas LGBT sendo eleitas, isso nos últimos 10 anos, a gente pode se dizer que tenham, mas ainda assim é pouco perto do número de pessoas LGBTs que existem, né? Aqui em Santa Cruz do Sul, por exemplo, nunca foi eleita uma pessoa abertamente LGBT, né, na Câmara de Vereadores. E no Rio Grande do Sul, na Câmara de Deputados, também acho que foi na última eleição a primeira vez, né? E agora em Porto Alegre foi eleito pela primeira vez, né, 2 mulheres trans, né, para a Câmara de Porto Alegre, Câmara de Vereadores, e um homem gay, né, encabeçando um coletivo também. Esses são pequenos movimentos, mas que podem sim abrir, né, um espaço maior, tanto de representatividade quanto na busca por direitos, por igualdade. Sim, com certeza, mas essas pessoas que estão lá, hoje eu tenho absoluta certeza que o trabalho delas é muito mais combater esse movimento que quer tirar os nossos direitos do que propor, né? Então, até porque dependendo do número de pessoas no legislativo, elas não vão nem ter a votação máxima para conseguir aprovar alguma coisa, né? Mas é importante lá esse movimento combativo, porque muitas pessoas não têm nem coragem, né, de falar na tua cara o que pensa, né? Tipo, não, é porque eu acho que é isso, né? Não tem essa coragem, né? Então, é importante que as pessoas estejam lá justamente para combater esse tipo de movimento. Michael, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai fazer um bate-volta que a gente chama para todo mundo entender qual é o significado da sigla LGBTQIA+, não tem PN+. Isso aí. A gente já volta. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unis TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você.
Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o Michael Rasch, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da População das Pessoas LGBTQIA+. Michael, no seu perfil do Instagram, você se diz pai da Baita Causa. Isso. Quem é a Baita Causa? A Baita Causa nasceu, né, com um projeto que eu criei. Eu sempre digo que eu sou nascido e criado no Cambuim, né? Porque quando a gente fala em bairro Bom Jesus, aqui em Santa Cruz, tem muitas referências negativas sobre o bairro, né? Fala numa população periférica, né? Nos noticiários só trazem notícias vinculadas a tráfico, né? Então, eu faço questão sempre de falar que eu sou nascido e criado no Cambuim, porque é importante que pessoas que nasceram lá, crianças que são de lá, tenham outras referências que não essas, né? E aí, pensando nisso, eu criei a Baita Causa, né, com a ideia de propor movimentos, ações dentro do bairro, né, para mostrar para essas crianças que existem outros caminhos, né? E nisso nasceu, então, criado pela Baita Causa, o Aniversário do Bem, que foi um momento de comemorar o meu aniversário, né, como um projeto social. Então, o Aniversário do Bem, ele acontece no Bom Jesus, perto do meu aniversário, onde a gente leva oficinas, né, oficinas de boxe, a gente levou, de dança, a gente levou o cadastramento para procedimento de castração gratuita, né, para os animais, a gente levou Patrulha Maria da Penha, o Conselho da Mulher, tudo isso de uma maneira, numa tarde festiva no bairro, e aí tinha brinquedos infláveis, enfim, cachorro-quente para as crianças, enfim. Então nasceu de criar esse movimento, né, justamente para as pessoas conhecerem, né, quem saiu do bairro e até de uma maneira mais política, assim, ativista, né, de verem que existem outras alternativas que não aquelas, né, que é designadas para elas, né. Acontece uma vez por ano. O que está faltando para acontecer mais vezes, Isso Michael? Sim, acontece uma vez no ano, justamente por recurso financeiro, né, mas além desse a gente já fez outros movimentos também. A Baita Causa já propôs um curso, né, que era de atendente de farmácia, e aí foi exclusivo para a população trans, né, então a gente fez o curso, formou algumas pessoas, né, para trabalhar na área, né, de farmácia. Muito bacana. Quem sabe buscar parcerias e expandir essa Baita Causa, sair do Cambuim e trazer para outros bairros. A gente vai fazer um bate-volta, tá? Uhum. Eu vou te perguntar, eu te digo a letra, porque muitas pessoas não sabem o significado. Tá, mas por que tem tanta letra? Por que tem... Vamos entender, vamos deixar claro. Eu te falo a letra e tu me diz o significado, ok? Uhum. L. De mulheres lésbicas, mulheres que se relacionam com outras mulheres. G. Gays, né, de homens que se relacionam com outros homens. B. Bissexuais, mulheres e homens que se relacionam tanto com mulheres quanto com homens. T. De transexuais e travestis, pessoas que nascem, que se identificam com um sexo que não é o designado a elas quando nasceram. Q. De queer. Queer são pessoas que não se identificam com a cisgênero ou heterossexualidade e aí fogem disso. Então, queer era usado até como uma maneira pejorativa e a comunidade LGBT resgatou justamente para mostrar essas pessoas e também é vinculado às pessoas que vivem hoje a cultura LGBT, né, como drag queens e afins. E são pessoas intersexos, pessoas cuja características de nascença não são designadas como masculino ou feminino. P. P são pessoas pansexuais. E aí são pessoas que se relacionam com outras pessoas independente de orientação sexual ou identidade de gênero. A. A vem de assexuais e aromânticos, pessoas que não sentem necessidade de se relacionar tanto sexualmente quanto romanticamente com outras pessoas. N.
N vem de pessoas não binárias, pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino ou feminino. E mais? Mas aí são outras identidades, identidades e orientações, né, que possam entrar dentro da comunidade. Você sente que pode se expressar livremente sua identidade no seu dia a dia? Sim, eu sinto. Eu sempre falo que nunca foi uma questão para mim, a minha sexualidade. Eu sempre me entendi como homem gay, nunca tive dúvida disso. Eu me assumi extremamente cedo, né? Com 15 anos, né? O que é muito cedo perto de outras pessoas que se assumem às vezes depois de maior de idade, depois de sair de casa. Então com 15 anos eu já sabia, já expressava qual era a minha identidade de gênero, minha orientação sexual, né? E não Você sinto... é um homem gay. Sou um homem gay. E nunca senti assim que eu estivesse num espaço, até porque se eu não posso me expressar livremente, não é um espaço que me cabe. Aqui em Santa Cruz do Sul existem espaços, tanto você quanto pessoas LGBT se sentem mais acolhidas? Existem, sim. Tanto espaços assim, bares específicos, posso citar aqui o Barbudas, que é um bar construído, né, por mulheres lésbicas, então é um ambiente mais acolhedor, um ambiente que propõe ações, né, em volta da causa LGBT. Agora, recentemente, a gente também tem a Gabier Box, que é um espaço, né, frequentemente frequentado também pela população LGBT, que constrói ações, né? Até no último dia do Dia do Orgulho, teve ações, né, propostas por esses dois ambientes. E ao contrário disso, tem lugares que tu te sente mais vulnerável? Olha, existe sim lugares que a gente não se sente tão vulnerável, que se sente mais vulnerável, mas eu acredito que não seja pelo espaço em si, né, mas pelo público que frequenta aquele espaço, né. Normalmente, se a gente vai falar de pessoas que são LGBTfóbicas, a gente constrói um estereótipo muitas vezes de homem, heterossexual, cis, né. Então, espaços que são muito frequentados somente por esses homens, sem mulheres, né, são ambientes que eu normalmente me sentiria não tão seguro, né, e acredito que as outras letras da população também. Como que tu identifica, tô falando, né, de pessoas que são visivelmente homofóbicas, né, como que tu identifica pessoas assim? Não tem como identificar. Inclusive, pessoas da comunidade LGBT podem ser homofóbicas, né? Eu mesmo entrei com um processo de ameaça e LGBTfobia que eu sofri e foi vindo por outro homem gay, né? Então, não existe um estereótipo, né? Claro que a gente pensa na maioria, né? A maioria é isso, né? Mas qualquer pessoa pode ser LGBTfóbica, né? E às vezes a gente pensa na violência, aquela violência física, né? De bater, enfim. Mas existe a violência que é mais silenciosa também, né? Uma profissional de RH que opta por contratar aquela outra pessoa que é hétero do que uma mulher lésbica, por exemplo, ela está sendo LGBTfóbica, né? E ela pode se dizer que não, né? Mas nas atitudes, né, a gente percebe-se que sim, então não tem um estereótipo. Né? Como que a sociedade pode se perceber, porque daqui a pouco eu, dentro da minha casa, dentro do meu contexto, junto com os meus amigos, eu posso estar tendo atitudes que estão sendo preconceituosas, que estão sendo homofóbicas, sem ter a intenção ou sem perceber. Como combater isso? É mais um princípio de autoavaliação, né? E muito de escuta, né? Se alguém está te dizendo que aquilo é problemático, né? A tua fala ou a tua ação, não cabe às pessoas combater e dizer, não, mas eu acho que... Cara, se uma pessoa LGBT está te dizendo que aquilo é problemático, é porque aquilo é problemático. Ela está sabe? no lugar de fala, ela né? ela vive aquilo diariamente, né? Então é mais uma escuta ativa, um movimento empático de se colocar no lugar do outro, né? E
Isso, isso é uma desconstrução que ninguém nasce sem preconceito, ninguém nasce entendendo sobre tudo. É uma construção, né? Tu vai construindo isso, tu vai entendendo, respeitando, conhecendo, né? Construindo essa identidade de pessoa que respeita mais e também desconstruindo aquilo que tu já tem, porque a gente vive numa sociedade historicamente que exclui essas pessoas, né? Então, às vezes a gente permeia discursos LGBTfóbicos porque estão enraizados, né? Não porque a gente quer ser de fato. Só continua. Exato. Só mantém o que já está. O que a gente já escuta normalmente. Eu acredito que tu já tenha passado por situações de preconceito, não só aqui na cidade, mas, né, na tua vida como um todo. Como que tu lidou com essas situações? Recentemente, né, que eu comentei, eu vivi esse momento de ameaça, né, ameaça à minha integridade física, né, e aí vinculado, né, ao crime de homofobia, e aí eu pensei. Primeiro que a primeira coisa que a gente... Primeiro, até aí eu nunca tinha vivido, né, diretamente a mim. E eu sempre pensei assim, porque quando vier eu vou cair matando e vai ser discussão, né. Mas quando aconteceu comigo não foi assim, né. Eu não tive reação, eu não tive, né, um impulso de revidar, né, enfim... Eu agi, acho que da maneira que todo mundo deveria agir, né? Consolidei as provas que eu tinha contra aquilo, levei na justiça, busquei um advogado, né? Que também o meu advogado é uma pessoa LGBT. Denunciei na delegacia aqui, presencial, e também na delegacia online da diversidade, que é do Estado, né? E aí entrei com representação criminal contra essa pessoa e um processo, né? Devido às ameaças, né? Que essa pessoa me fez aí na esfera civil. O que tu espera de mudança na sociedade em relação à comunidade LGBT? Olha, a gente vive um movimento de muito ataque aos nossos direitos, assim, né? Existe um movimento político muito forte, né, de retirar os direitos já adquiridos, de combater os direitos que a gente busca, né? Então, é tudo muito incerto. Eu vejo muito incerto, mas eu vejo muita esperança. Eu sou uma pessoa bem esperançosa, assim, na mudança, sabe? Se pensar em como era 50 anos atrás, a trancos e barrancos a gente já mudou muita coisa, né? Então, a trancos e barrancos a gente vai continuar mudando também. Por falar em esperança, como tu vê, né? Como tu vê a nova geração? Qual é a tua expectativa com essa nova geração? Sabe que, assim, a minha geração, né? Eu vejo muito abraciva, né, e muito mais empática, mas é triste pensar, mas existe uma geração de adolescentes que com uma visão tão não quero usar a palavra preconceituosa, mas com uma visão tão antiquada, sabe, que é triste de pensar. E aí eu acredito isso muito a esse movimento político muito forte que existe hoje, né, que permeia discurso e as crianças, né, hoje estão construindo sua identidade, então quando elas escutam aquilo, elas, né, acabam concordando e reproduzindo. E vai reproduzindo, né. Mas eu vejo muita esperança também. Antes da gente terminar, eu gostaria que tu deixasse como serviço. Falava sobre a delegacia delegacia da diversidade. Onde que as pessoas podem procurar? A delegacia ela funciona de uma maneira online, então tu pode buscar pelo Google Delegacia Online da Diversidade do Rio Grande do Sul e aí registra a tua denúncia de maneira online mesmo, né, sem precisar de um suporte de advogado, né, tudo feito de maneira online. E aqui em Santa Cruz do Sul também eu implantei um canal de denúncia de LGBTfobia, né, que se encontra na aba do Conselho Municipal dos Direitos LGBTs no site da Prefeitura, onde tu pode registrar a tua denúncia, o teu episódio de LGBTfobia, e aí através disso a gente faz um acompanhamento jurídico, né, com advogados parceiros, né, no registro oficial dessa denúncia. Canais das redes sociais que tu falava antes. Vamos reforçar? @Conselho da Diversidade ou através do meu Instagram, que é @Michael Hash.
Para finalizarmos então, Michael, que mensagem você deixa para alguém que está começando a entender e aceitar a sua identidade? A mensagem que eu deixo é de não desista. Não desista de ser quem você é, porque por muito que você possa pensar que existem muitos problemas ou se sentir que você está sozinho, você não está sozinho. Existem centenas, milhares, milhões de pessoas LGBTs, milhões de pessoas que já pensaram o que você está pensando exatamente agora. Elas já pensaram, eu já pensei, e as coisas passam. Você vai entender que a tua identidade é o que te faz forte, né? Eu sempre digo, nós somos mais fortes porque somos diversos, né? Muito boa a sua fala. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e a Unisc está sempre aberta para você. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, né, por esse momento, que é sempre muito importante permear discursos e informações sobre a comunidade LGBT, porque assim se constrói uma sociedade que vai respeitar, que vai entender, né? Que as pessoas só vão respeitar aquilo que elas sabem, né? Então, para elas saber, a gente precisa estar aqui falando. Então, muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece. O Espaço Plural volta em um novo episódio. Até mais!